Olá, meu querido e minha querida, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza, creio que você que está me assistindo agora já me conheça, né? Me conhece da internet, já há tantos anos que eu tenho pregado a palavra de Deus no Facebook, também no WhatsApp, aqui também no YouTube, no meu canal Sônia Fiuza, Pérolas do Céu. Desejo a você todo o bem que nosso Deus tenha reservado para você. Que você consiga tomar posse desse bem todo que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Amém? Que você consiga enxergar, perceber a bênção de Deus ao seu lado. Amém? Em nome de Jesus. E hoje gostaria de trazer uma mensagem, depois de algum tempo eu estou gravando um vídeo, né? Para deixar esse registro, porque é uma palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração e eu entendo que é de muita relevância e que precisa ser acessada pelo maior número possível de pessoas, não apenas pelo WhatsApp, onde eu gravo áudios normalmente. Amém? Gostaria que você visse hoje nessa mensagem um apelo de Deus para você e uma oportunidade do Senhor para que você contemple a boa mão dele sobre você e o desejo dele para a sua vida. Quem sabe um novo norte para a sua vida. Amém? Eu ontem conversei com uma amiga e eu falei isso com ela, né? Como eu vivia antes de conhecer a Jesus e o que eu passei a viver depois que eu conheci a Cristo, quando a bondade dele, a misericórdia dele se manifestou em meu favor e em favor da minha filha. E eu falava isso com essa pessoa a fim de que ela entendesse que ela também poderá chegar ao patamar da Sônia e até patamares muito maiores pela compreensão de que Deus existe e que fazer do jeito de Deus é muito melhor do que fazer do nosso próprio jeito. Eu quero trazer para você hoje algumas passagens da Bíblia que nos mostram um pouco a respeito disso. Quero começar com Tito. Tito é o nome de uma carta do Novo Testamento, né? Na verdade, o nome do destinatário da carta que o apóstolo Paulo escreveu. Está dito assim no capítulo 2, a partir do versículo 11. Se tiver uma Bíblia, é muito legal que você acompanhe por ela. Caso não tenha uma Bíblia, conforme eu falo quase todos os dias, compre um exemplar da Bíblia Sagrada com o Antigo e o Novo Testamento, porque você vai precisar. Todos nós precisaremos ter a palavra de Deus nas nossas casas para os tempos sombrios que já passamos a viver, que ficarão mais sombrios ainda, mais tenebrosos, mais terríveis para se viver. E só conseguiremos viver e sobreviver se tivermos Deus ao nosso lado. Amém? Por isso que eu dou a dica de que se compre a Bíblia, porque ela é um alimento, ela é a verdade. Amém? Está escrito assim na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu quero me fixar nesta última parte, que eu chamo de a parte B do versículo 14, né? Zeloso de boas obras, né? A palavra de Deus diz que Deus, ele preparou as boas obras para que nós vivêssemos nelas e as praticássemos, não é? Foi Deus que fez todas as coisas, Ele nos criou e Ele nos criou para as boas obras. E eu digo mais, Ele nos levantou para as boas obras. Agora cedo, uma das minhas irmãs me procurou e ela disse assim: Sônia, tenho tentado falar com a mãe e ninguém atende o telefone, dá uma chegadinha lá. Aí eu fui e falei: eu vou terminar o que estou fazendo aqui e vou. E essa parte é interessante falar. O meu imóvel, o endereço aonde eu estou hoje, foi levantado por Deus. Levantado por Deus para que eu esteja perto da casa da minha mãe.
Isto me faz pensar que nada em absoluto do que o inimigo tente fazer contra mim vai prevalecer, não apenas porque eu sou a igreja de Cristo e contra a igreja de Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer, mas também porque Deus levantou este lugar para me receber e a minha filha. Deus levantou este lugar para que a minha família pudesse ser assistida quando necessitasse de mim. Hoje, querido, querida, eu gostaria de dizer para você que Deus nos levanta. E Deus nos levanta por quê? Porque Ele precisa de nós. Então eu deixo aqui uma mensagem cujo tópico mais relevante é uma pergunta que eu deixo para você. Você sabe se Deus precisa de você? Se Deus precisa da sua vida? Nós temos, assim, N histórias que eu quero hoje ressaltar para você meditar e você entender o grande amor que Deus tem por nós. Por exemplo, Mateus 2 nos mostra o José. Eu amo José. José é o marido de Maria. O amo porque ele era um homem que podia cair fora, sair correndo de Maria no momento em que ele estava ali, sabedor de que a Maria estava grávida. E ele pensou até em sair correndo, né? Porque, afinal de contas, naquele tempo, naquela sociedade, Maria seria apedrejada. E ele próprio, mesmo sendo homem, né, numa sociedade machista, não acontece nada com o homem, ele mesmo poderia, obviamente, ficar na desvantagem das pessoas pensarem o mal a respeito dele. Porém, o José, eu acho tremendo isso, ele diz assim, ele passa, aliás, pela experiência de Deus falar com ele, né? Eu quero ler aqui, eu tinha até marcado, esqueci que eu marquei. Capítulo 2, está escrito assim no Evangelho segundo Mateus, versículo 3 em diante, diz assim, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor através do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Aqui nós temos que o José foi levantado para guardar a vida da Maria, né? A mulher é a parte mais frágil, né? Antes, quando eu não conhecia Jesus, eu era feminista e eu não aceitava essa ideia de que a mulher é a parte mais frágil. E então eu me colocava contra o homem, né? Eu achava que o homem era uma porcaria e eu era bambambam, não é? Sem saber, isso é coisa que o inimigo leva as mulheres a fazerem. Eu quis tomar a autoridade do homem, não é? Eu queria estar no lugar dele. Não é mesmo? Isso Satanás fez quando ele lá no céu, comandando os querubins no louvor, na adoração a Deus, ele quis a adoração que era para Deus. Ele queria ser adorado. Como hoje, infelizmente, aqui na terra, para onde ele foi lançado, e por isso a terra está amaldiçoada, ele busca que as pessoas o adorem. Isto ele fez lá na tentação do Senhor Jesus. Olha, aqui estão todos os reinos da terra, todos eles eu te darei, se prostrado você me adorar. E Jesus foi e falou, sai de reto, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. E aí ele teve que cair fora, porque ele não aguenta ouvir a palavra de Deus. Por isso que ele levanta pessoas para perseguirem a Bíblia, perseguirem os que creem na Bíblia, perseguirem os que pregam a Bíblia Sagrada, ensinam a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada fala a vontade de Deus, não é? A Bíblia fala a vontade de Deus, como no céu ela era falada e ele não aguentou, ele não suportou ouvir aquela verdade, né? Ou seja, que tudo é para Deus, foi feito por ele, por que vai adorar o diabo? Por que vai adorar o diabo se foi Deus que criou todas as coisas? Não é mesmo? Então, o inimigo tenta fazer isso. E no meu tempo, antes de Cristo, eu era feminista,
e eu estava contrária aos homens, eu queria, né, como as mulheres feministas querem, o lugar dos homens. Né? E normalmente, infelizmente, eu falo com tristeza, algumas mulheres quando chegam ao poder têm enfim, essa movimentação, essa velocidade de Satanás, e aí elas pisam nos homens, elas maltratam os homens. Eu falo porque eu já vi isso em lideranças femininas, elas botando os homens debaixo dos seus pés, né? Enfim, ali era o próprio Satanás. Mas aqui nós vemos um José que estava protegendo a Maria e estava também guardando a Jesus Cristo, porque Deus o chamaria do Egito, conforme estava escrito na palavra, nas profecias, né? E nós temos também, querida, o José, né? Deus levantou os irmãos de José para fazerem tudo o que foi feito contra José, para que ele fosse parar lá no Egito, e lá no Egito ele fosse levantado, para que muitas nações, no período da fome, tivessem o que comer, porque poderiam dirigir-se ao Egito e comprar das mãos de José. Olha que lindo, né? José foi levantado por Deus para matar a fome de muitas pessoas em muitas nações. Não é mesmo? Olha que lindo. O Moisés, ele foi levantado por Deus para tirar o povo hebreu lá de dentro do Egito, onde ele estava cativo e estava sendo oprimido. Né? O Moisés foi levantado. Ele foi levantado por quê? Porque Deus tinha uma necessidade. Aleluia. O apóstolo Paulo era um perseguidor do evangelho, era um perseguidor dos cristãos, ele perseguia Jesus, conforme Jesus falou para ele. Quando Paulo perguntou, quem é, Senhor? Jesus disse para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando as pessoas perseguem o povo de Deus, elas estão perseguindo o próprio Deus. Olha que coisa terrível, né? E ali o Paulo ouviu isso, né? E ficou ali em pânico, porque para ele estava fazendo o que era certo e que aquele povo merecia. Ele não sabia que ele estava fazendo contra o Deus daquele povo. Aleluia. E então o Senhor Jesus levantou Paulo para que aquela mesma mensagem que ele perseguia fosse pregada em muitas outras nações, porque Deus precisava de Paulo. Havia uma demanda, a demanda era que a palavra se expandisse mundo afora. O Paulo era um poliglota, ele era um homem letrado, uma pessoa gabaritada, né? O apóstolo Pedro foi levantado por Deus diante da necessidade dos judeus daquela época ouvirem a mensagem salvadora do Cristo de Deus, Jesus Cristo, né? O Filho de Deus que veio à Terra para salvar toda a humanidade. Jesus não veio para salvar um povo, um grupo, não, ele veio para salvar toda a humanidade do jugo de Satanás. Amém, querido, querida? Deus precisa de você, assim como ele precisa de mim. Eu louvo a Deus porque eu enxerguei isso. Sabe, quando eu aceitei a Jesus, eu não achei que eu deveria ficar com as mãozinhas assim para cima, só esperando as bênçãos. Eu achei que aquela palavra era muito potente. Ela não podia ficar entre as quatro paredes, guardada ali em um livro que eu mantivesse fechado numa estante ou aberto em qualquer lugar que fosse, achando que as palavras são mágicas. Não, elas não são mágicas. Para que elas saiam dali de dentro daquele livro, é preciso que alguém se predisponha a abrir este livro quantas vezes for necessário. Eu entendi que Deus tinha necessidade de mim. Antes de conhecer a Jesus, eu gostava de escrever, eu gostava de ler. Então, aquele prazer que eu tinha, Deus precisava, como ele precisava da inteligência, da sabedoria do Paulo, como ele precisava da mansidão do José, colocando-o ali junto a Maria, para ouvir Deus mandar e aquilo que Deus mandar fosse feito. Assim como Deus precisava da sabedoria,
da predisposição, da disponibilidade do querido José, porque afinal de contas nós sabemos de José que ele não passou exatamente bons momentos, porque afinal ele também nem sabia que Deus estava precisando dele, né? Então ele foi maltratado pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele não era escravo, ele era bem tratado, inclusive, ele era o caçulinha do Jacó, né? Mas, apesar de todos esses transtornos, Deus não encontrou o José cheio de rancor, de ódio no seu coração, que impedisse que ele fosse usado por Deus na necessidade de Deus. A pergunta que eu deixo para você é: você sabe se Deus precisa de você? Você precisa saber, querido, querida, porque pode ser que você esteja desperdiçando tempo com outras coisas, né? Ah, eu quero viajar, eu quero passear, eu quero ter beleza. Ontem eu assisti uma entrevista, né, no canal Rede TV, com a Luciana Gimenez, com um rapaz que aqui no Brasil era o Ken humano, né, aquele boneco. Tinha a Barbie e o Ken. Ele personificou o Ken. E depois de um tempo, esse rapaz se submeteu a 82 cirurgias, dentre elas para mudança de sexo. E a gente vê ali, caramba, o dinheiro que esse rapaz está gastando com essas cirurgias poderia ser utilizado para abençoar pessoas, né? Ele poderia estar aos pés do Senhor Jesus, mas ele está aos pés de Satanás. Porque o diabo é que está colocando e coloca nas pessoas, dentro das pessoas, na mente, no coração, a insatisfação com o que Deus fez. Satanás era insatisfeito. Não, eu não quero levar os anjos a adorar a Deus. Eu quero que os anjos me adorem. Ah, eu não quero só os anjos me adorando, não. Eu quero também as pessoas. Ah, eu quero o mundo todo aos meus pés. Aí ele chegou ao nível de querer que Jesus ficasse aos pés dele. Ele é um insatisfeito, né? Depois que ele usa uma pessoa, ele joga aquela pessoa fora, quando ela não terá mais utilidade para ninguém, a não ser para Deus, que pode entrar nas nossas vidas, querido, querida, mesmo depois do diabo nos usar e nos destruir. Amém? Deus tem o poder de transformar todas as coisas, de abençoar, de proteger, de guardar e de levantar, porque existe uma obra na qual Deus precisa de você. Amém? Por último, eu quero falar de um rei, que é o rei Ciro, né? O Ciro tem uma história que eu considero muito bonita e é uma história nesse nível. Deus tinha uma necessidade e o Ciro foi levantado para atender esta necessidade de Deus, né? E é interessante a história dele. Ele, de fato, foi um homem muito abençoado. Eu guardo sempre da história de Ciro um dos versículos da Bíblia que diz, né? Aquele cujos passos segue a vitória. Ou seja, a vitória vai andando atrás dele. Aleluia! Né? Em Deuteronômio 28 está dito que as bênçãos nos alcançarão. Aí a gente pode parar e pensar assim, gente, as bênçãos de Deus estão correndo atrás de mim. Então eu tenho que parar para deixar que elas me alcancem, né? Então é a mesma coisa com o Ciro, o rei Ciro. Aconteceu isso, né? Os pés dele seguiam a vitória. Ele queria ser vencedor. Então ele se permitiu. Quando Deus precisou de um rei para libertar o povo de Israel que estava na Babilônia, Deus usou Ciro. Deus não consegue usar uma pessoa que tem um coração endurecido, uma pessoa que tem preconceito, uma pessoa ranzinza, uma pessoa mimizenta, uma pessoa que não gosta das coisas de Deus. Por exemplo, eu, antes de conhecer Jesus, detestava os judeus. Depois que eu conheci, eu tive a grata oportunidade de fazer um trabalho de libertação na igreja para onde o Senhor Deus me levou, onde eu fiz várias renúncias. Uma delas a renúncia ao ódio que eu sentia do povo judeu. Não à toa, mas porque eu entendi o que é Israel, o papel desta nação entre todas as nações, o papel de Jesus que veio de lá,
Aí eu passei a amar a bandeira de Israel, eu passei a amar o povo israelense, o povo israelita, o povo hebreu. Eu passei a amar a Bíblia, aleluia, aleluia, não é? Então nós precisamos entender que nós muitas vezes somos levantados por Satanás para fazer coisas erradas, porém devemos estar atentos para quando Deus nos chamar para fazer alguma coisa para Ele, dentre as necessidades que Ele tem, nós estarmos com os nossos ouvidos preparados para aquela informação, porque depois que entra no ouvido, vai para o coração, tem que ir para o coração, amém? Está escrito assim, capítulo 41 de Isaías, o livro do profeta Isaías, é o profeta falando, né? Sendo boca de Deus, Deus usando os lábios do profeta Isaías para falar com seu povo. E aí está escrito assim, calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos